Obrigada pela sua presença. Estamos reunidos no teu nome para dar a você e para receber de você. Essa sempre foi a proposta. Uma via de mão dupla, uma parceria, algo em conjunto. Conjunto. Nós e você. Essa sempre foi a proposta. Esse é o plano. Nós e você. E nós estamos aqui para fazer a parceria, dando a você o que é devido e recebendo de você o que é devido. Nós nos colocamos nessa manhã, certamente deixamos alguns afazeres para priorizar o sentar à mesa e comer do que você vai nos servir. Estamos aqui com o nosso coração aberto, nossa mente sendo fertilizada, recebendo com mansidão a palavra em nós enxertada, porque só assim ela é poderosa para salvar a nossa alma. Nós nos abrimos para as influências certas. Sim, nós queremos as influências certas, porque há muitas vozes no mundo. Mas nós queremos nos abrir para a voz certa. Oh, para a voz. Só há uma voz correta. E nós nos expomos a esta voz nessa manhã, para sermos apacentados por ela. No nome de Jesus. No nome de Jesus. A voz. A voz. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Obrigada, Senhor, pela voz. A voz bem dentro de nós. A voz que toma todo o nosso ser. A voz que emite os sinais para a nossa mente. A voz que é liberada pela nossa boca, pelos nossos lábios. A voz. Oh, obrigada. Essa voz habita, essa voz tem morada, essa voz, ela tem autonomia, ela tem autoridade, porque ela pagou o preço para ser dona de nós. A voz de Deus. Obrigada, Senhor, por isso. Aleluia. Amém. Que maravilha. Glória a Deus. Nós ficaríamos mais, mas como a gente tem que dividir os tempos, a gente vai entrar em outra forma de dar e receber de Deus. Amém? Você pode sentar. Obrigada, pessoal. Que bênção, né? O louvor é uma bênção. A música é muito necessária. Amém? Aleluia. Esse é o dia que o Senhor criou para que nós nos alegrássemos nele. Um dia de paz e de bênção em nossas vidas. Eu percebo algumas pessoas que não estavam aqui ontem à noite. Quem está aqui hoje a primeira vez não veio ontem à noite? Pronto, estou vendo algumas pessoas. Estou vendo gente de Recife. Sejam bem-vindos, viu? Nós temos pessoas de outras cidades vindo comer da mesa, do que Deus tem para colocar na mesa. Você que não estava ontem, isso é o quê? É um ensaio de alguma coisa? Estão ensaiando? Que bênção. E temos recebido pessoas de outros lugares, pessoas que não estavam aqui ontem. Se você veio hoje a primeira vez, eu acredito que você vai conseguir se organizar para estar de noite e estar amanhã no encerramento, né? Para a gente poder fazer um pacote bem completo. O ano passado, a primeira edição desse evento, nós só conseguimos fazer 3 cultos. Nesse, nós conseguimos um a mais. Nós vamos encerrar amanhã de manhã, graças a Deus. Quem sabe, havendo próximos, a gente consiga começar a partir da quinta à noite. Quem sabe? Amém? Mas eu percebo mesmo que a gente tem necessidade. Amém? Nós temos necessidade.
E com tanta coisa para falar sobre esse assunto, eu penso que eu vou começar por uma coisa que eu acho que eu nunca falei, não lembro de ter falado. Todos conheceram, talvez, provavelmente, o profeta Gilson, né? Todos conheceram. E ele foi uma referência muito forte no nosso ministério por anos, né? Quando o Gilson estava hospitalizado, antes de ele ir para São Paulo, e de São Paulo ele foi para casa, né? Mas enquanto ele ainda estava aqui, nós íamos muito na Santa Clara, era véspera da Conferência de Mulheres, e a gente tinha que sentar com Sílvia para receber as direções, e ela foi passando para a gente. E eu lembro que uma das vezes que eu estive lá falando com ele não podia falar, e ela sempre mantinha um caderno perto dele com uma caneta, né? E ele sempre ficava escrevendo bem rápido. Na velocidade que ele fala, ele queria escrever, né? E eu lembro que nesse momento, quando que eu cheguei perto da cama dele, comecei a falar com ele, ele pediu o caderno, e ele começou a escrever, um olhão arregalado, e ele escrevendo e mandando eu ler. Aí ele pedia de novo, escrevia e mandava eu ler. Eu me arrependo muito de não ter pego aquela folha de papel. Era para eu ter feito, né? Me arrependo muito. Mas eu não lembro de tudo que ele falou, também ele escrevia rápido, eram uns garranchos. Mas uma das coisas que eu lembro que Gilson escreveu, ele disse: os profetas vão precisar de ajuda. Ele não disse, os profetas precisam. Os profetas estão precisando. Ele disse, os profetas vão precisar de ajuda. Parece que ele sabia que nessa outra etapa da ajuda que os profetas precisariam, ele não seria um dos que poderia estar. E ele disse para mim, os profetas vão precisar de ajuda. Os profetas estão soltos, os profetas estão perdidos, precisa de ajuda. Ele escreveu isso bem rápido. Era para eu ter pego essa folha teria feito agora um quadro. E ele escreveu mais outras coisas, alguma coisa sobre mim, sobre coisas minhas, sobre o dom, sobre não sufocar o dom, sobre não ter medo, sobre não enterrar, porque existiria uma prestação de conta, alguma coisa assim. Mas o que me chamou a atenção foi isso. Ele estava me pedindo algum tipo de ajuda sobre aquilo. Os profetas vão precisar de ajuda. Os profetas vão precisar de ajuda. Os profetas estão soltos, estão perdidos. Amados, entre Deus e uma pessoa tem muita coisa. Entre Deus e um nascido de novo tem muita coisa. E entre Deus e um profeta tem mais coisa ainda. Amém? E entre Deus e um profeta que está vendo os portais eternos, tem coisas que você pode não entender. Porque quando uma pessoa vislumbra o que está lá, dificilmente ela quer ficar aqui. E quando ela não quer mais ficar aqui, não tem fé que faça mais nada. O desejo da pessoa é soberano sobre ela. Quando você vislumbra o que está lá, bem disse Paulo, eu quero é ir-me embora, eu estou aqui por causa de vocês. Mas melhor estar lá. Entende? Então, eu acredito que a primeira coisa que todo crente deve saber, especialmente quem entende que tem uma chamada profética, uma chamada no ofício de profeta, é que a gente não vai saber tudo. E a segunda coisa que você precisa saber é que você não precisa saber tudo e ter todas as respostas para todo mundo. Amém? Você não é uma ouvidoria. Você não é o Google. Você e eu, a gente não precisa ter as respostas. E, na verdade, de propósito, Deus nem vai dar. Porque se alguém for um oráculo que tem todas as respostas, Deus vai ser necessário para quê mais? Tudo bem? Isso significa que todo chamado profético que se faz a si mesmo o dono das respostas, essa pessoa já pegou uma tangente e ela já saiu. Tem um problema aí. Vocês entendem? Nós vamos saber algumas coisas, sempre para um fim proveitoso. Na verdade, a outra coisa que o profeta deve saber é que o sobrenatural, os segredos de Deus, os sonhos, as visões, não são domínio exclusivo seu. Isso é uma coisa para todo nascido de novo. Todo nascido de novo. A gente vai falar já já sobre as características do que te coloca no ofício. Mas, amado, o sobrenatural é para todo crente. Você já nasceu dentro do sobrenatural. Então, você já é como um peixe, já sabe se mover dentro dessa água.
Não, ninguém deve, é um problema, dentre muitos, que pode acontecer no ofício do profeta, é se gabar demais. E se gabar de que domina o sobrenatural, como se ele tivesse sido feito exclusivamente para você. De onde a gente tirou isso? O sobrenatural, os sonhos, as visões, a voz de Deus, um anjo aparecendo, você voando, entrando numa, sei lá, seja o que for. Isso não é domínio do chamado profético. Isso é domínio de filho de Deus. Todo nascido de Deus deve provar, inclusive, essas coisas. Quanto mais nos damos a Deus, mais teremos dele. Uma das coisas que em algum momento eu estava orando, e uma palavra bem simples, uma frase bem simples, subiu ao meu coração, e o Senhor me dizia, aquilo para o que você se inclina, vai se inclinar de volta para você. Qualquer coisa. Vamos pegar uma coisa bem natural. Vocês, mulheres, aprendem a fazer comida e faz o básico. Pronto, sua família não passa fome, graças a Deus come. Mas se você quiser ser uma chefe de cozinha, só essa medida que você sabe não é suficiente. Para sustentar a sua família, o trivial, e fazer uma coisa diferente quando vier alguém jantar, tá bom. Mas para ser chefe de cozinha, você tem que estudar mais. Então, para estudar mais e vir a ser uma chefe de cozinha, você tem que se inclinar mais para aquilo. Então, eu tenho que estudar mais, eu tenho que ver mais receita, eu tenho que sentar com uma pessoa que sabe, ela tem que fazer junto comigo, eu tenho que provar vários sabores, tenho que conhecer vários temperos. Ou seja, eu estou me inclinando para aquilo, me aplicando aquilo. Com certeza, aquilo também vai se aplicar a mim. Eu vou começar a ter o retorno daquilo. Você entende? E você vai ver que você domina a coisa. Você sabe, às vezes, pelo cheiro, um chefe de cozinha sabe que tempero foi colocado naquela comida. Não é assim? Você entende? Espiritualmente não é diferente. Quanto, por exemplo, às vezes um ministro ele passou por uma experiência de ser curado, ou ele teve muito problema de enfermidade na família, na vida dele, e agora ele quer entender como é que funciona esse negócio de que Cristo levou sobre si as minhas dores. E ele se aplica àquele assunto, ele se inclina para a cura. Obviamente a cura vai se inclinar para ele. Assim é com todas as coisas espiritualmente. O assunto que você se dedica, tem gente que ama a prosperidade. Detesta a pobreza, odeia a miséria, sabe que é um demônio, sabe que o povo está sendo roubado. Então ele se aplica a entender como essa questão, que efeito causa o dízimo, que efeito causa a oferta. Quais são as passagens que Deus tem sobre isso, sobre a prosperidade física, emocional, espiritual, financeira do seu povo. Amado, quando ele se inclina para isso, não é à toa que toda vez que essa pessoa se levante para pregar, o povo começa a botar dinheiro para ele. Porque aquilo para o que você se inclina de volta para você. Isso é natural ou sobrenatural. A mesma coisa vai acontecer se eu e você começarmos a nos inclinar para fazer aquilo que 1 Coríntios diz. Ele diz assim, busque os melhores dons. Busque, então pode ser buscado. Então, esse buscado pode ser eu me aplicando a ele, eu me inclinando para eles, eles se inclinarão para mim. Busca estudar, busca conhecer, observa as pessoas que se move nessas coisas. Gente, tem tanta particularidade de mover nos dons, é muito diversificado. Não pensa uma coisa que não tem como engessar. Entende? Se você for catalogar, você vai ter surpresas. Não é? Esse livro que Maneco falou, ontem eu fui com ele na livraria para selecionar alguns livros para a gente sortear. Hoje vai ter sorteio, tá bem? De 2 livros. Mas esse livro que Maneco falou, quando eu estava conversando com ele na livraria, eu disse a ele, Maneco, esse livro precisa vir para cá. Maneco, ele me emprestou, ele me deu, né? Ele comprou, levou lá no Rema, ainda estava no Rema, acho que faz, sei lá, uns 6 anos, e ele chegou lá com esse livro, e ele disse, olha, esse livro aqui eu encontrei, eu estudei, ele é muito bom, e eu me lembrei de vocês, e você, Jana, ainda tem que ler. Depois que você ler, você passa para o seu pessoal. Eu estava com o Wilza, na época, o Wilza profetiza também, e aí eu peguei o livro. O nome do livro em português é O Poder Profético da Visão. Esse livro é muito interessante. Nós não temos ele na livraria, senão eu ia trazer ele para sortear para você. Mas teremos, acredito que sim. Amém? Mas se você pode adquirir, pronto. Esse é um que você pode comer sem ficar precisando tirar a espinha. Cuidado, viu? Se você não consegue comer peixe, não chegue perto de peixe. É melhor você comer coisa que você não tem que ficar catando. Esse é um livro seguro, ele cita as pessoas da fé.
Entendeu? Ele é bem interessante. E nesse livro, quando eu li, ele me abriu uma dimensão diferenciada, porque eu achava que as coisas eram assim, assim, assim e assim. Pronto, então é isso aqui. Só que ele fala, amado, sobre profetas que são ungidos, por exemplo, somente para receber e escrever. Profetas que vão ser ungidos somente para tocar e cantar. Profetas, poetas. Você entende? Essas vertentes é como uma árvore cheia de galhos. Vai muito longe. E de um galho aí sai mais outro, não sei quantos braços, e assim vai. É muito amplo. Você entende? Mas sempre vai estar ligado a um caule. E aquele caule central, tudo parte dele. Vocês estão comigo? Amém. Graças a Deus. A gente vai. Você precisa comprar o Espírito Santo e seus dons. Ele concedeu dons aos homens. Amém? Vamos ver aqui o que a gente pode fazer. Veja se você entende minha letra, tá bom? O ofício. Eu não estou falando daquela passagem que Paulo falou que todos nós podemos e até devemos mesmo profetizar. Eu estou falando do ofício. O que é o ofício, gente? Existem 5 dons ministeriais. Amém? Pastores, evangelistas, mestres, apóstolos e profetas. Com certeza. Então, como é que eu posso começar a identificar, ou em minha vida ou na vida de alguém, que aquela pessoa ela foi chamada no ofício do profeta? Existem 3 dons revelacionais, que é a palavra de conhecimento, desculpa a letra, palavra de sabedoria, e o último dom revelacional é discernimento de espíritos. É assim mesmo que escreve discernimento? Obrigada. Ok. Esses são os 3 dons revelacionais. Janaína, cadê a profecia? Por que ela não está aí? Porque ela é um dom vocal. Vocal, verbalizado. Amém? A profecia, na verdade, é o veículo pelo qual esses dons podem se manifestar. É um dom, mas é a forma de manifestar algum desses dons. Você entendeu? A oração em línguas. Quando uma pessoa começa a orar em línguas e ela começa a interpretar, pronto, aquilo ali é equivalente à profecia. Tudo bem? A palavra de conhecimento diz respeito ao presente e ao passado. A sabedoria é que é o futuro. Conhecimento, eu conheço. Eu estou conhecendo alguma coisa. É sobre agora, alguma coisa que está acontecendo no presente. Ou alguma coisa que aconteceu no passado. A sabedoria, eu sei, eu estou sabendo, eu estou sendo sabedor de alguma coisa. Projeta para frente, diz respeito ao futuro. Amém? Conhecimento, presente, passado, sabedoria, futuro. Eu conheço, é algo de agora. Eu estou sabendo, é algo do futuro. Discernimento de espíritos. Perceber que espírito está agindo ali. Isso pode acontecer com uma visão aberta, isso pode acontecer com uma visão espiritual, isso pode acontecer dentro de sonhos. Perceber qual é a intenção, qual é o espírito, discernir. Discernimento de espíritos. Amém? Depois o Maneco à noite pode explicar melhor. Amém? A boa da história desse seminário específico e do outro também é porque você tem profetas e mestres.
Lembra lá em Atos, quando ele disse que havia em Antioquia profetas e mestres a saber? Aí ele começou a lista. Aquela lista não quer dizer que todas aquelas pessoas eram ou profetas ou mestres. Aquela lista, com certeza, quer dizer que haviam também ali pessoas que eram as duas coisas. Na verdade, só Jesus teve o Espírito ser medida, porque ele andou nos 5 dons. Ninguém mais pode andar nos 5 dons. Eu não posso ser um profeta, evangelista, pastor, que também ensino. E de quebra eu sou um apóstolo. Você entende? Não funciona assim. Geralmente se tem 2 dons. É possível se ter 3. Você entende? O que a gente não pode é ter 5 dons numa mesma pessoa. Profeta e mestre. Amados, o nosso melhor exemplo de profeta e mestre é Kenneth Hagin. Pronto. A gente não tem uma coisa, um troféu mais alto, né, uma referência mais alta do que Kenneth Hagin. Obviamente era mestre, mas também era profeta. Em segunda instância, eu posso citar Simon, profeta e mestre. Eu vejo também Maneco, profeta e mestre. Eventualmente, eu também sou profeta e mestre. Mas Gilson era só profeta. Herênio é profeta. Vocês estão entendendo? Marisete é profeta e mestre. Você entende? É possível você ter 2 chamadas numa pessoa só? Claro. Isso faz ela especial e diferenciada? Não, faz ela com mais responsabilidade e mais suor na testa. Tudo bem? Mas o ofício do profeta é caracterizado por pessoas que conseguem ter, de forma consistente, frequente. Não tão frequente no início, mas à medida que a pessoa vai amadurecendo e se inclinando para aquilo, aquilo vai vir com uma certa consistência. De pelo menos 2 desses 3. Pelo menos 2. Janaína, eu tenho um só. Então, provavelmente, você se enquadra naquela palavra que Paulo diz que todos nós podemos profetizar, que os dons são para todos nós, busca os melhores dons, aí somos todos nós. Mas para caracterizar uma pessoa no ofício de profeta, ela tem que ter a manifestação consistente. Consistente é todo dia, Janaína? Não, gente, não precisa ser todo dia. Mas assim, se você olhar para o seu histórico, desde que você nasceu de novo, e eu digo mais, antes de você nascer de novo, quando você era criança, desde que você se entende por gente, que você tem umas coisas. Desde que eu era criança, que tem umas coisas assim. Meio doida. Eu falava com minha mãe não entendia, ninguém me entendia. Janaína, eu bati em várias portas porque eu tinha um negócio assim com o sobrenatural. Eu queria que alguém explicasse para mim. Talvez no afã de entender, muita gente bateu na porta do espiritismo, do candomblé, né? Da mesa branca. Você, magia, sei lá, esoterismo, bola de cristal, as cartas, os tarôs. Gente, tudo aquilo ali também é sobrenatural. Nós temos que entender que nós estamos num reino em que nós estamos num mundo em que há 2 reinos operando agora mesmo. Satanás não tira férias, nem desiste dos alvos dele. O bichinho gosta de perseverar. Quem solta é a gente. Ele gosta de perseverar. Amém? A Bíblia diz que ele se ausentou de Jesus até o momento oportuno, quando ele estava sendo tentado no deserto. Então, nós temos 2 reinos paralelos acontecendo agora mesmo. E esses 2 reinos são originalmente sobrenaturais. Nem Deus, nem o diabo. Tem nada, não é humano. Eles são sobrenaturais, são espirituais. Tudo bem? Então, se desde cedo você ouve umas coisas, pensa umas coisas, com muita certeza, talvez o reino das trevas tenha começado a falar coisas com você, mas também com muita outra certeza, é possível que tem coisas do reino espiritual que já estão começando a aflorar dentro de nós desde cedo, porque a chamada se nasce com ela. Você não pode adquirir uma chamada depois que nasce de novo. Não, depois que eu nasci de novo, aí Deus derramou sobre mim um chamado de profeta. Pronto, agora? Não, gente, ele nasce. A gente descobre. Depois que a gente descobre, aí a gente tem o papel de reconhecer. Não é para o povo, não, é para a gente. Viu? Porque eu mesmo só acatei qualquer coisa na minha vida quando eu disse, vixe, meu Deus, é mesmo, ó. Eu disse, Senhor, então eu cedo para isso. Você tem que ceder para a chamada.
A gente tem que dar lugar, a gente tem que entender que uma vez pago, você não tem direito de dizer até onde você vai. E a gente não tem direito de escolher a melhor chamada. Não, a gente tem direito de andar no que foi chamado, se é que foi. Se é que foi chamado. Amém? É tão boa as coisas bem claras, né, para a gente entender. Oh, coisa boa. Gente, a iluminação, pense. Se eu fosse escolher uma das 5 chamadas para andar nela, realmente seria a de mestre. Só ela, porque ela esclarece. Coisa boa quando você anda na luz, você percebe tudo, você entende tudo. O mestre quer entender tudo, às vezes esse é o problema do mestre, quer entender corre demais. Nem tudo a gente precisa entender, como o profeta também. Vocês estão comigo? Então é possível que a gente tenha percebido essas notas, só que aí quando a gente nasceu de novo, é bebezinho, aí a gente vai começar a caminhar na palavra de Deus, tomando leitinho, e aí as coisas vão começando a se abrir para nós. A gente vai entendendo. Se você teve a oportunidade de fazer o seu treinamento logo cedo, melhor ainda, rapidamente. E de lá para cá a gente tem percebido essas coisas. Mas a gente precisa agora, como o Maneco falou ontem, começar a se equipar nelas. A gente precisa se aperfeiçoar nessas coisas. Sejam quais coisas o Senhor te chamou. Se foi um ministério de socorros, amado, a gente precisa se aplicar ao ministério de socorros. Nós temos aqui diáconos, diaconisas. Essa é uma chamada maravilhosa, eles precisam se aplicar àquilo. Quanto mais você se inclina para uma coisa, aquilo se inclina para você. Você vai ficar ágil naquilo. Tudo bem? Mas para ter o chamado profético, a gente tem que andar em consistência com uma dessas duas. É possível agir nas 3, Janaína? Claro, com certeza. Sem problema nenhum. Amém? Cadê meu... Agora, uma coisa que a gente precisa entender é que esse reino espiritual das trevas, ele opera juntamente. Depois que Satanás foi banido, e 1/3 dos anjos também foram, que viraram os demônios, existe toda uma linha e uma cadeia de comunicação entre eles. Satanás não é onipotente, nem onipresente, nem onisciente, por favor. Só Deus o é. Amém? Com certeza. Então ele não está em todo lugar. Ele não sabe o que as pessoas pensam. Amém? Deixa eu só gastar um tempinho só explicando isso logo. Uma vez, Jesus mesmo, nem foi Paulo nem Pedro, Jesus mesmo disse que Satanás ele não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Cogitar quer dizer observar, inquirir, estudar, avaliar. Isso significa que Satanás ele estuda o ser humano desde que ele pisou aqui embaixo. E o primeiro casal que ele começou a estudar e observar foi Adão e Eva. Tá bem? Então ele observa o ser humano. Como ele está aqui, como diz a musiquinha, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás. Então, há 10 mil anos atrás que ele foi banido lá do céu, né? Já estamos chegando em 7 mil que o ser humano pisou na terra. Então, faz um tempinho que ele está observando o ser humano. Dá para aprender algumas coisas. Deu para aprender muita coisa. Então, Satanás ele ficou quase expert na manha do ser humano. Entendeu? Mas ele não é o autor do ser humano. Então, como ele estuda a gente, ele sabe suas áreas frágeis. Ele sabe que traumas ele mesmo conseguiu construir em você e em mim ao longo da vida, para que agora pudessem ser ganchos para ele enfiar um anzol e puxar. Vocês entendem? Ele sabe quais são as áreas frágeis, porque ele tentou, pelo menos o bichinho se esforça, para construir uma vida em que você tem áreas frágeis. E eu tenho áreas frágeis para ele ir lá em algum momento e fisgar aquele lugar. Ele sempre quer ter um porto seguro em você. Entende? Só que o Deus que te formou, te colocou no ventre da tua mãe e ele te conhece melhor. Óbvio, não tem nem comparação, né? Ele conhece o que vai dentro da sua cabeça, ele sabe o que você pensa, ele sabe os planos que ele tem ao seu respeito. E esses 2 reinos estão agora mesmo. Para Satanás... dizer alguma coisa sobre o futuro não é algo difícil, porque ele é um ser espiritual. E realmente todo ser humano, tanto o vivo como o morto espiritualmente, todo mundo veio de Deus. Então, em essência, o ser humano é sobrenatural. Porque a gente é sobrenatural, a gente adora o sobrenatural. E o mundo paga caríssimo ou faz qualquer negócio para assistir o sobrenatural, para provar o sobrenatural, para sentir o sobrenatural. Todo mundo gosta de perceber o sobrenatural. É bonito de ver.
Sabe por que o ser humano tem esse olho brilhando para o sobrenatural? Seja a cartomante, seja a bola de cristal, seja a mulher que vê a mão, não importa. Seja o espiritismo, não importa. Seja o profético, o sobrenatural está dentro do ser humano. É por isso que ele gosta. Aí Satanás, que cogita das coisas dos homens e não das de Deus, ele começou a atuar de forma sobrenatural, trazendo aquilo que é dele mesmo próprio, ele é sobrenatural, e tem começado a convencer o ser humano e fisgar o ser humano por essa necessidade do sobrenatural. E aí fica todo mundo encantado. Nossa, mas ele disse tudo que eu tinha feito. Não, mas ela disse todo o meu passado. Menina, ela citou os nomes, as datas, como é que pode? Não, só pode ser uma coisa sobrenatural. Aí, por causa disso, Satanás tem fisgado um monte de gente. O que acontece em contrapartida é que nós, a igreja, a gente está dormindo no ponto, brincando de ter um sobrenatural, às vezes não estão brincando, mas estão tentando, se esforçando, sem começar na origem certa, sem pegar o caminho correto. Às vezes, dentro desse afã de manifestar o sobrenatural, entra com certeza, e a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, com certeza entra muito ego, muita necessidade de tapinha nas costas, muita necessidade de ser a nossa foto no cartaz, muita necessidade de aceitação. Todo mundo, gente, quer ser aceito. Isso aí é natural do ser humano. Você vê os adolescentes que são imaturos, ainda estão se formando. Eles entram na droga, a menina perde uma virgindade só porque a turma que ela está fazendo. Para não ser diferente dos demais, ela vai e faz o que todo mundo está fazendo porque ela quer ser aceita. Não é à toa que Deus disse a Caim, se tu proceder bem, é certo que tu vai ser aceito. Essa é a regra para todo ser humano. Se você proceder bem, fica tranquilo, porque a aceitação, ela vai chegar para você. Pode não ser imediatamente. Pode não ser no primeiro momento, pode não ser no segundo, mas vai chegar. Só proceda bem. Amém? Todo mundo quer ser aceito. Aí, no afã de ser aceito, a gente fica aberto para um monte de coisas esquisitas. Cuidado com o holofote do chamado profético. Estão comigo? Cuidado com o holofote do ministério profético. Se nós temos 2 reinos, vou fazer aqui um ETzinho. Como eu fiz naquele culto lá do domingo. É japonês. Nós temos aqui o ser humano, com todas as suas portas de entrada para dentro dele. Não deu espaço, mas aqui está o coração do homem. Mente e o coração, alma e coração. Temos todas essas entradas aqui dos 5 sentidos. Só que nós temos 2 reinos atuando paralelos. Deus e diabo. Todos 2 têm uma finalidade, chegar no coração do ser humano. Então, se esse ser humano aqui não nasceu de novo, mas quer se inclinar para o sobrenatural de Satanás, lógico, o sobrenatural do diabo vai se inclinar para ele. Então, ele vai começar a receber influências no seu ouvido, na sua mente, influências nos seus olhos, ele vai ter visões, ele vai ter sonhos, ele vai ouvir coisas de influência diabólica. Você lembra lá em Atos, quando aquela menina vinha gritando atrás dos apóstolos, olha, são homens de Deus. Lembra dessa passagem? São homens de Deus, olha, ouvi, eles vêm trazer a salvação para nós, são homens de Deus. A Bíblia diz que isso aconteceu por muitos dias. Agora, o que eu acho interessante é por que Paulo não resolveu essa questão no primeiro momento. Mas Paulo era um homem, gente, muito espiritual. Ele foi o autor da maior parte do Novo Testamento. Por que ele não repreendeu aquele demônio no primeiro momento? Porque ele estava apurando. Ele precisava ter certeza que aquele era um espírito imundo. Quer dizer, então, que até os mais espirituais precisam esperar um pouco. Por que a gente tem que ser tão precipitado? Se o cara, Deus o considerou e o fez, o autor da maior parte do Novo Testamento, e o cara teve que apurar, gente... Acho que a gente precisa também. Vão haver coisas que é imediato. Você vai ter a nota e você vai ter certeza. E tem que ser feita agora. Tem que ser feita agora.
E tem coisas que tem que esperar um pouquinho. Às vezes esse pouquinho é só alguns minutos. Às vezes esse pouquinho serão dias. Diz que essa menina vinha gritando atrás deles até que chegou o momento em que Paulo teve certeza e ele repreendeu aquele demônio. E os donos dela, né, os senhores dela, ganhavam dinheiro com aquilo. O que me chama a atenção é que o que aquela menina estava gritando não era uma mentira. Janaína, pois é, eu nunca entendi isso. Porque Satanás não é o pai da mentira? Sim. Cadê a mentira ali? A mentira e o engano estava em o povo realmente acreditar no que a menina estava dizendo, porque era verdade. Eles realmente salvarem a cidade e isso gerar mais credibilidade ainda para aquela adivinhação. E aí o povo vai dizer, realmente essa menina é de Deus mesmo, viu? Amado, não importa o meio, o que importa é que Satanás quer ser acreditado. Você entende? Se o crédito no final for dele, e se aquilo fortalecer as colunas do que ele quer fazer, ele está dentro, ele está no jogo. Você não está lidando com um idiota. Sabe uma coisa que um profeta conhece? Ele conhece o reino de Deus, mas ele também conhece o reino das trevas. Ele sente o cheiro das coisas. Às vezes, desde criança, que você consegue perceber os demônios perto de você. Os demônios dentro de uma situação. Eu não sei você, eu percebi, no meu caso, e a gente vai ver isso depois, se der tempo, é tanta coisa para depois. Fica aí, amém? Nossa melhor comida é a espiritual, fica aí. Mas, no meu caso, porque há casos e casos, dentro das vertentes do chamado, eu não sou muito de ver. Eu sou de perceber. Eu quase podia ver a criatura. Então, você também percebe o reino das trevas, discernimento de espíritos. Você entende? Então, esse espírito imundo, esses demônios, eles querem levar você e a mim a se manifestarem nas coisas sobrenaturais. Só que Deus também quer. Entende? Satanás, não importa, gente, quanto tempo ele leve trabalhando na vida de uma pessoa. Desde que mais na frente ele consiga qualquer sucesso, para ele já está bom. Ele não é um idiota. A Bíblia diz, não subestime os seus ardis. O que é subestimar? Isso não é nada não, isso aí vai dar nada não. Vamos rir para ele. Ele também está rindo para você. Desculpa, deixa eu explicar. Não estou dizendo que não há momentos que você não deve rir das obras das trevas. Claro que sim. Agora, antes de rir, se certifique de que você está fazendo por onde aquela obra ser derrotada mesmo na sua vida. Senão vai ser só palhaçada. Porque ele ri da gente, a gente ri dele, fica todo mundo rindo. Enquanto isso, ele está te roubando com uma mão, te matando com a outra, te destruindo com essa outra, mas a gente está rindo. Ei, ria, mas faça por onde? A Bíblia diz, seja sóbrio. Sóbrio, gente, é ausência de loucura, de debilidade, de embriaguez. Eu sei o que é embriaguez. Falta de sobriedade, você não está enxergando mais. Deu a doido e eu dou o cabeção. Que é isso? Volta, acorda, presta atenção. Percebe, observa, discerne, separa, distingue, arranca, puxa, resolve. Cuidado, a leviandade é o começo da desgraça. Percebe, observa, acorda. Se mantenha sempre sóbrio. Como é que eu me mantenho sóbrio? Maneco falou ontem sobre as coisas mais fortes dele como profeta. Amém? O profeta sempre vai ser puxado para a oração. Gente, é um negócio gostoso. O profeta, ele se sente confortável nessa coisa de cantar. Aí depois profetiza, aí depois grita, aí ele pula, aí ele chora, aí agora ele se prostra, aí agora ele gosta disso. Ele põe um som, entendeu? O negócio lá repete várias vezes, mas ele já saiu dessa área, ele já está em outro canto. É normal, isso é maravilhoso. Ele entra num espírito de intercessão. Gente, ele pisa em nações. É um negócio, uma viagem. Uma coisa maravilhosa. Mas se ele não embasar na palavra. Eu já conversei com pessoas que eram profetas mesmo. Diziam assim, Janaína, meu negócio é oração. Pronto, porque se seu negócio for só oração, você vai ter problemas. O seu negócio e o meu negócio e o de todo crente... Com chamada, sem chamada, não importa. Ele tem que ter oração, mas ele tem que ter o outro pé da coisa. Porque são dois pés. Estão comigo? Se eu ficar só com oração, eu vou virar saci.
Se eu ficar só com a palavra, saci do mesmo jeito. Agora eu preciso ter os 2 pés. Esses são os 2 pés do crescimento. Não pode só gastar tempo em oração. A gente tem que ler, porque a palavra ela vai dar a base. A palavra vai peneirar teus erros e os meus erros. A palavra vai mostrar o espelho e vai dizer, isso aqui não está bom. Se você está se aplicando demais à oração, é melhor você dividir esse tempo de oração com um pouco de leitura. Janaína, mas eu não gosto. Toda vez, pronto, Satanás está trabalhando para você, profeta, não gostar da palavra. Eu vou dizer claramente. Não, mulher, porque quando eu estou em oração, aí pronto, ali, eu sei, eu entendo perfeitamente. Mas esse desgosto, esse desânimo, esse negócio assim de dizer assim, não, palavra eu deixo com os mestres, palavra eu deixo com os mestres. Meu negócio aqui é, ó, não. Eu digo a você, o manto. Eu digo a você, se isso está acontecendo na nossa vida, fique certo de que é Satanás que está te tangendo para esse negócio. Mas é oração, Janaína, mas é extremo. E toda ponta é perigosa. A Bíblia diz, amado, que tudo vai passar. As minhas palavras não passarão. Jesus, ele é o verbo encarnado, palavra. Na verdade, o mestre já é o contrário. Ele ama a palavra. Ele gosta da leitura. Aí ele pensa, depois eu oro. O negócio é, peraí, daqui a pouco, peraí. Ai, Paulo, isso aqui está chegando agora a interpretação. Estou percebendo. Gente, a gente precisa unir essas 2 coisas. Estão comigo? Uma igreja que anda demais nos moveres, ela vai entrar em apuros, ela vai ver coisas esquisitas, ela vai entrar em doutrinas estranhas. Olha, vai ser um caos. E uma igreja que não tem nada. Agora a revelação, meu filho, está tinindo. E é somente aquilo. Ninguém consegue dar uma palavra com interpretação. Não existe um cântico espiritual, um salmo cantado. Gente, não tem um dom ministerial, um dom espiritual. Isso é errado também. Tudo bem? Então, amados, se a gente tem uma predileção muito grande por uma área, é bom a gente dar uma puxadinha para dar um equilíbrio. Especialmente a palavra. Amém? Especialmente. Mas, para Satanás, não é nada demais ele inspirar o ser humano sobre o passado, presente e futuro. Porque como eles têm uma rede de comunicação, o espiritismo, por exemplo, eles dizem que eles estão conversando com os espíritos das pessoas que morreram. Só que nós sabemos que quem morreu não vem mais para cá. Quem morreu já está no canto dele, determinado para o julgamento do último dia. Mas eles entendem que eles estão falando com os espíritos. E o que dá credibilidade, gente? O que credibiliza? O que atesta que realmente eu estou falando com o meu ente querido que faleceu? As semelhanças. Porque a pessoa usa a mesma voz, ela tem o médium, quando ele está com o espírito, ele tem a mesma letra. Ele fala segredos que só eles 2 estavam juntos, só eles 2 sabiam. Ele conta como foi, ele sabe tudo. Aí aquilo, a pessoa fica pronto. Você é casada há 15 anos, faz não sei quantos tratamentos para engravidar, perde não sei quantos bebês, finalmente engravida. Aquela filha é tudo que você tem. Com 5 anos de idade, aquela menina morre. Essa mãe está desesperada. Se os espíritas, se o lado espiritual de Satanás chegar primeiro, ela vai. Mas se o lado espiritual, aliás, o lado espiritual do diabo chegar primeiro, ela vai. Mas se o lado espiritual de Deus chegar primeiro, ela vem também, porque ela está precisando de ajuda. Ela está arrasada. Aí ela, tão desesperada, no afã de conseguir ter qualquer tipo de contato com a filha dela de novo, ela vai no centro espírita. E aí vem um vidente, um médium, que começa a falar com a vozinha da criança. Gente, é complicado. E Satanás sabe. Você não se admira que Satanás está pegando você pela sua emoção? Você não, a gente não. Ele está pegando o ser humano pela sua emoção. Ele está pegando o ser humano pelo amor, pelo que ele tem de mais nobre. Isso é uma coisa absurda. Eu fico muito chateada com isso. Minha mãe foi espírita por anos. E geralmente tem muito profeta dentro dessas áreas, e eles percebem a inclinação que aquela pessoa tem para o sobrenatural, diz que ela é média e ela tem que desenvolver. E ela começa a se desenvolver do lado errado. Graças a Deus, quando a palavra chega, essa pessoa já tem toda uma certa bagagem, troncha, mas tem uma sensibilidade. Ela precisa agora converter as antenas dela para o outro lado.
E agora ela precisa se aplicar para o reino certo. Talvez ela vai querer usar alguns princípios que ela aprendeu aqui, porque ela não conhece. É onde entra um pastor para apacentar e um mestre para ensinar. Porque ela tem que aprender que aqui desse lado funciona diferente. Mas dizer sobrenaturais para uma pessoa, para um indivíduo, Satanás não tem dificuldade com isso não. Não se surpreenda. Agora, o que a gente precisa é começar a nos aplicar e nos desenvolver para a gente começar a fazer como Atos fez, como Atos disse. Dando o nome, o endereço, o apelido da pessoa, a profissão do cara. Vá na rua tal, chamada tal, procure por fulano de tal, que tem o apelido tal, trabalha com tal coisa. Janaína, por que Deus gostaria de fazer isso? Para convencer os corações, consolar, edificar, amém? E exortar. Nunca vai ser para colocar o meu nome e o seu, a minha cara e a sua, no outdoor. E agora eu vou gastar um pouquinho de tempo sobre isso. Eu, particularmente, levei muito tempo para perceber isso. A primeira chamada que eu percebi foi mestre, eu estava em Fortaleza ainda, e eu lembro que quem me discipulou, né, foi Natan, e a gente tinha um grupo que hoje são os pastores de Fortaleza, era aquele grupo ali de jovens, tudo solteiro, orando. Todos os sábados, a gente ia para uma casa que ele fez no fundo da casa dele, eram 20 jovens, estava Joanice, que hoje é missionária no Japão, Naína, a irmã dele, o pastor da Via Sul, o pastor da igreja sede, Mansueto, Vera, a esposa de Gilmar, Simone, enfim, todo aquele grupo ali, a gente tudo nasceu de novo junto. E éramos todos solteiros. E aí a gente ia para aqueles grupos de oração. E eu lembro que uma vez, Joanice, quando era presidente da mocidade, da minha igreja, eu já estava noiva. Ela me deu a oportunidade de ministrar. Foi a primeira vez, eu levei a história de Pedro, porque Pedro sempre falou muito comigo, eu achei ele muito joinha. Eu acho ele impressionante. Muito humano, entendeu? O cara erra, aí vai lá e está nos pés de Jesus, aí nega Jesus, aí depois pula nu na água para se encontrar com Jesus. Oh, é uma coisa linda. Gente, é ser humano. Diga assim, eu sou humano. Isso não quer dizer que a gente deve viver errando, não. Isso quer dizer que Deus vai nos ensinar a ser melhores. Eu gosto de Pedro. O bichinho errou, viu? Coitado. Mas ele foi tão corrigido, tão ajeitado, tão aprumado. Eu gosto dele. Casado, lutador, pescador de mais de 20 anos, 30 anos. Gente, ser humano. Né? Aí eu fui trazer isso para o povo, nesse dia. Eu lembro que no final, eu ia andando, porque a gente não tinha... Era tudo andando para todo lado. Aí eu vinha com o Natane, morava uns quarteirões na frente, e ele falou sobre isso. Tu sabia que eu tenho chamada de mestre? Eu disse, não, meu filho. Não. Até, inclusive, não acho nem que tenha nenhuma. Aí ele disse, Jane, mas é. Aí ele começou a falar que Cleiton também via isso, e não sei mais quem falou com ele. Eu disse, não. Aí eu ouvi aquilo, e eu fiquei pensando sobre isso. Disse, nossa, será? E eu comecei a deixar Deus me convencer daquilo. Coisa boa é a chamada que você não corre atrás dela. É ela que corre atrás de você. E você a enxerga, você a cumprimenta, e você diz, muito prazer, pode entrar. Pronto, aí quando ela entra, aí você e ela é uma coisa só. Ninguém sabe mais quem é você, quem é ela. Que hora está sendo o ministro, que hora está sendo a pessoa, que hora é o profeta, que hora é... É esquisito. É uma identidade, é uma roupagem. É muito interessante. E aí, então, casei com o João, passaram-se anos, né? Começamos a conferência de mulheres, fiz 5 anos da conferência de mulheres. Na primeira conferência que Silvia foi fazer, uma das ministras era Vânia de Nascimento, né? De Salvador. E eu lembro que aquela mulher, ela chegou destinada a me agoniar. Eu não sei quantos de vocês estavam nessa conferência. Foi lá no Clube do Trabalhador. No primeiro dia, ela estava fazendo uns exemplos, umas coisas, e aí ela me chamou, coisa de profeta, né? E, na verdade, depois eu soube que ela tinha separado um vidro de óleo que ela queria jogar na minha cabeça. Eu quase nunca faço escova na vida. Mas nesse dia eu estava com escova e ela ficou com pena. Né? Mas eu sei que ela me chamou e disse, aí disse para todo mundo sobre essa questão da chamada profética. E eu fiquei muito agoniada. Eu nem percebi, mas eu me peguei andando para trás e correndo. Aí, quando eu corri, tinha uma das auxiliadoras
no corredor, e ela me segurou, aí ela me pegou, me trouxe para frente de novo, aí me botou na frente da mulher de novo. Pensa uma agonia. Eu não percebi que eu saí correndo. Na verdade, aquilo era um reflexo de como eu estava por dentro. Não querendo pensar sobre isso, não. Porque eu vi muita coisa esquisita. Eu vi muita coisa que eu não gostei. E quando eu comecei a ver aquelas coisas, eu disse, se eu tivesse a oportunidade de sentar, de ajudar, de conversar, E aí eu percebia que eram ver essas coisas que me travou de dizer, prazer, pode entrar. Para essa segunda opção, entendeu? Para essa segunda pessoa, que era o profético. E eu levei alguns anos, não foi naquele período, levei alguns anos mesmo. Foi preciso Simon, numa conferência de ministros, falar sobre isso lá no Sudeste. E é uma coisa recente, não, é uma coisa recente. Mas a chamada você tem que... A Bíblia diz que é necessário que os homens nos reconheçam. A primeira pessoa que reconhece é você mesmo. Depois disso, é necessário. A Bíblia diz que não é uma opção, é necessário. O problema é que muita gente, né, no afã de que é necessário, já não é mais a Bíblia diz, é necessário que os homens me reconheçam. Eles começam a... Pronto, gente, é aí onde a gente começa a ter problemas. Deixa eu te dizer uma coisa, não há nada que você e eu possamos fazer que possa criar uma profecia. Nada. Não, eu estou me concentrando aqui. Não, você vai criar outra coisa. Uma profecia, não. Amém? Não, porque eu estou aqui, botando força, vai chegar alguma coisa. Outra coisa. É bom brincar, porque aí você rindo, você come melhor. Mas é sério. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você... é convidado, vamos supor que você já tem aquele título, as pessoas já percebem, eu vi isso muito. E aí as pessoas te convidam para a sua igreja, o que elas querem? Elas querem que você se mova nessas coisas que você tem o título. Quando você não se move e faz uma pregação somente bíblica, correta, boa, maravilhosa, mas não tem nem um retetezinho, o povo não gosta e não te chama mais. Aí o profeta, se ele não for tratado nessa área, porque o ser humano, ele é um prédio com muitos apartamentos. Você pode, gente, dominar demais determinada área, e nesse outro apartamento fechado e escuro aqui, você é pobre. Entende? Eu posso dominar muito a palavra. Comigo aqui é... Mas eu posso ter uma alma toda esfacelada, um problema de ego muito grande, um problema de reconhecimento muito grande, porque eu sou um bloco, um prédio de apartamentos. Eu tenho que iluminar todos os apartamentos, faxinar todos os apartamentos e ter certeza que todas as áreas de mim estão realmente bem. Às vezes tem um apartamentozinho lá no fundo, trancado lá no fundo escuro, que é nele que Satanás joga um anzol e te fisga toda vez. Entendeu? O profeta ou qualquer ministro, você tem que superar a necessidade de ter que alcançar a expectativa das pessoas. A gente tem que superar isso. A gente não pode andar nisso, senão você vai fazer bobagem. Aí o que acontece? A gente começa a se abrir, a gente começa a ligar as nossas antenas. Porque quando o povo espera de você um sobrenaturalzinho, um reteté, um movezinho, uma palavra de sabedoria, de conhecimento, uma visão, qualquer coisa, e você não tem, e você tem a necessidade de suprir o povo está precisando, e aí entra aquele pensamentozinho assim, se você não agir nessas coisas, teu ibope vai cair, e essa tua chamada vai morrer, e quem vai resolver a tua situação? Estão comigo? E aí ele começa a ligar todas as antenas dele. Tentando captar qualquer coisa. Qualquer sinal. Me ajude aqui, eu estou desesperado. É claro que ele não fala com o diabo. Lógico, ele é crente, nascido de novo, ministra. Senhor, me ajude, o povo está precisando. Eu tenho que providenciar uma palavra, só uma, bem pequenininha, mas qualquer coisa. Me ajude. Gente, quando a gente está pedindo a Deus uma profecia, isso revela um nível de imaturidade bem severo. Quando a gente está pedindo a Deus, eu estou pedindo a Deus uma profecia, me dê uma profecia, porque eu preciso dizer uma palavra para ela. Tem muito conselho que eu posso conversar com Camila sem precisar dizer assim diz o Senhor. Como já fizemos.
Situações que Camila, quando ela perdeu o bebezinho, foi lá para casa, a gente sentou a tarde todinha. Nenhuma vez eu disse, eis que eu te digo, filha, agora. Não precisou disso. Não foi, Camila? Duas irmãs, irmãos, conversando. Ela ia fazer curetagem no dia seguinte. Conversando, dei água, dei comida, senta aqui, estica as pernas. Gente, vale mais do que um reteté. Antes de ser sua chamada, você é irmão daquela pessoa. Antes de ser um grande profeta, uma profetisa, um evangelista, um pastor, você é gente, você é pessoa. Sabe? Cuidado. Toda vez que eu e você usarmos a nossa chamada como um diadema gracioso, como um adorno para chamar a atenção das pessoas, você está fadado ao fracasso. Isso é com qualquer ofício que a gente faça. Entendeu? Chamada de socorros. Sou um super diácono. Nossa, ninguém segura alguém como eu. Ninguém cobre como eu. Gente, você pode usar qualquer coisa que você faz no reino de Deus como um diadema para chamar a atenção. Quando isso acontece, Deus que faz a leitura. Ele vai começar a resistir você. E eu digo a você, dura coisa ser resistido. Dura coisa ser resistido. Estão comigo? Aí a pessoa liga todas as antenas. Aí Satanás, que não é besta, espíritos enganadores, espíritos influenciadores vão começar a chegar. Aí vão começar a dizer alguma coisa. Como a gente não apura, no caso desse ministro aí que foi convidado, que ele está muito agoniado para dar, chegou aqui, meu filho, já está dizendo, chegou, já, é uma coisa imediata, não tem nenhuma trave, não tem nenhuma peneira, não tem nada, porque ele entende que Deus socorreu ele. Deus não vai salvar a sua chamada inventando uma coisa. Porque os sobrenaturais, eles têm uma finalidade. Se não for para salvar, para socorrer, para edificar, para exortar, não tem para que vir. Ele não vai elevar nome de ninguém. Não vai elevar nome de ninguém. Estão comigo? Pense sobre isso. E as pessoas ficam abertas a sobrenaturais, recebem as coisas, fala, depois dá tudo errado. E aquele ministro até era ungido. Ele tinha chamada, ele realmente era profeta, ela realmente era profetisa. Mas é interessante, gente, parece que para um erro que a gente faz, você tem que ter não sei quantos acertos, para o povo esquecer que você errou. Você entende? Entenda que esse profeta ou essa profetisa, que realmente a palavra errada que ele fez porque estava em apuros e ficou captando alguma coisa, não vai desmerecer todo o trajeto que ele fez. Não sei se você parou para pensar, mas a profecia é o único chamado que diz claramente dentro da Bíblia que deve ser julgado. Diz assim, em caso de profetas, sejam 1, 2 ou 3, e os outros julguem. Então, isso quer dizer que se alguém chegar para mim e dizer assim, olha, avaliei a sua profecia e eu percebi isso, 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 eu não tenho que ficar chateado, porque é bíblico. Entende? Assim como a Bíblia diz, por exemplo, que os mestres terão maior juízo. Por quê? Porque o mestre é um influenciador. Ele diz para a pessoa uma doutrina, a pessoa vai lá e pratica, dá tudo errado, a culpa é do mestre. E assim vai, cada um terá a sua medida, a sua justa medida de juízo. Mas a palavra inspirada, que a gente entende que está sendo de Deus, eis que diz o Senhor, isso aqui está sujeito à avaliação. Então não fique chateado com a avaliação. Não tente empurrar, amado, o nosso sobrenatural na goela das pessoas. Não, acredite e fica justificando. Você entende? Eu entendo que às vezes a gente se sente na necessidade de dizer, eu entendo isso. Quantas vezes eu fui pedir o microfone e eu disse, gente, eu estava ali quieta no meu canto e eu não vinha falar, mas está tão forte. Ou seja, essa introdução, a gente está precisando fazer ela para poder ser aceito o que vem depois. Para as pessoas saberem que a gente não está fazendo da gente. Eu nem queria vir, mas eu estou sendo impelido. Não é errado, não. Entendeu? Mas, à medida que a gente vai ganhando maturidade e credibilidade, essa introdução ela vai ser desnecessária. E eu digo a você, João, né, foi pastor esses 22 anos, continuará sendo pastor aqui na sede. Eu digo a você, você não vai ter, e não teve, e não terá pastores que não queiram sobrenatural. Eu garanto a você. Não se preocupe, você não vai ter pastor que não queira um profeta bom. Que não queira uma pessoa que não é profeta, não é profetisa, mas que possa trazer uma palavra de conhecimento e sabedoria limpa, que ele não tem que ficar lá aflito. Ai, meu Deus, vai dizer o quê? Ai, Senhor, me ajuda. Gente, se chegou num culto uma palavra, a gente tem que chegar para o dirigente do culto
e contar para ele a palavra. Olha, chegou uma coisa para mim, é sobre isso, isso, isso. E ele pode avaliar se ele quer dar um microfone a gente para falar aquilo ou não. E se ele disser, irmão, eu percebo que esse seu negócio é para você procurar a pessoa pessoalmente. Acabou ali. Tranquilo, pastor, está tudo bem. Procura a pessoa à parte e fala. Você entende? Esse crivo da submissão é muito necessário para o profeta. Porque às vezes o profeta se acha muito absoluto. De fato, eu vou te dizer, o profeta é o chamado que atravessou o Velho Testamento todinho, entrou no Novo, com outra roupagem, mas é o dos mais antigos. O nome nem mudou do Velho para o Novo, é o profeta ainda. Aqui no Velho Testamento ele era a boca de Deus, porque ninguém era nascido de novo, ninguém podia ser guiado. Então o que o profeta dizia, meu filho, era Deus mesmo. E havia muitos falsos profetas, inclusive há muitas passagens que Deus reclamou com pessoas que diziam, vocês usaram meu nome dizendo assim diz o Senhor, e não era eu. Porque dá ibope, gente, ser usado por Deus. Porque dá ibope dizer assim diz o Senhor. Quem não quer um tapinha nas costas? Quem não quer, cara, mas tu é muito bom mesmo. Menino, como é que tu é tão sensível assim? Me ensina, porque eu quero ser como tu. Gente, isso enche, isso infla. Estoura esse balão. Não dá certo isso vai te prejudicar. Prejudica você, entendeu? Não dá certo. Tudo bem? Eu vou contar para vocês um sonho que eu tive. Eu não estou pensando em terminar agora não, estou tranquila, fica aí. Fica aí. Eu vou ser muito sincera com você. E eu já quero deixar bem claro, vou fazer minha introdução também, que quando eu tive esse sonho, na hora que eu acordei, eu sabia, esse sonho não é sobre você especificamente. Esse sonho é para vários outros grupos que você vai se sentir guiada a contar. Eu sabia. Tudo bem, então vamos lá. Inclusive sobre sonhos, se você quando acorda do sonho, você já não tem uma nota sobre ele, provavelmente aquele sonho foi porque você comeu pizza na noite seguinte. E às vezes eu vou te dizer, eu já tive sonhos que eu sei que foi o diabo que me deu. Entendeu? Para me confundir. E aí a gente vai falar sobre isso daqui a pouco. E aí no sonho, eu estava num lugar, aí vinha Fernanda Montenegro. Sabe quem é? Aliás, desculpa, Satanás não. Me perdoe, Senhor. Estava falando sobre Satanás. Deus sabe como eu considero ela uma boa atriz. Ela é um monstro da dramaturgia. Aquela mulher devia ter ganho o Oscar naquela vez. Com Central do Brasil. E aí é interessante como... Gente, Deus vai usar peças que vão chamar a sua atenção. Quando Deus precisou falar com Moisés, ele teve que fazer uma sarça que queimava e não se desmanchava. Porque sarça, entrando em autocombustão, ele via o tempo todo no deserto. Mas uma que queimava e não se acabava e virava pó, aquilo era diferente. Deus sabe que sarças ele pode usar. Que peças, entendeu? Que caras. Tem gente que quando sonha, toda vez que Deus está falando com ele, ele ouve a voz de João. Toda vez que Deus está falando com ele, no sonho, a voz, o timbre é o de João, entendeu? Vai ver que é a peça que Deus precisa usar porque chama a atenção daquela pessoa. Então eu vi Fernanda Montenegro vinha para mim. Aí ela dizia assim, olha, eu estou aqui representando o Teatro Municipal. E nós estamos com uma peça em cartaz. Onde nós selecionamos os melhores atores. Tanto os contemporâneos, mas principalmente os mais antigos. Então nós temos conosco, ele começou a dizer, Tarcísio Meira, Glória Pires, Glória Menezes, Regina Duarte. E começou a citar grandes pessoas. Quem é mais jovem talvez não saiba. E quem não era noveleiro, talvez não saiba como essas pessoas foram influentes. E ele começou a dizer, nós estamos fazendo uma peça que vai ter uma turnê de cerca de 1 ano. E ela está sendo muito esperada. E toda vez que a gente vai exibir esse espetáculo, nós elegemos um leigo. Uma pessoa que nunca fez teatro, que nunca passou pela dramaturgia, que nunca fez televisão, um leigo, para poder atuar conosco. E você foi escolhida. Aí eu olhava para ela e disse, eu? Na verdade, eu escrevia peça quando eu estava na escola, escrevia e atuava. Mas eu pensei, eu? E ela dizia, pronto, você foi escolhida. Deixa eu te dizer uma coisa, Janaína. Cada noite de exibição, nós vamos exibir todos os finais de semana durante 1 ano, sexta, sábado e domingo. Cada noite de exibição, o seu cachê vai ser de R$30 mil. Ou seja, no final de semana eu faço 90.
Um final de semana. Quantos finais de semana tem no ano? 52 vezes 90 mil reais. Dava para eu pagar a igreja, dava para eu terminar de construir meu negócio no Manaim, dava para eu comprar meu apartamento, que a gente não tem casa própria até hoje, 24 anos de casado. Tudo isso chegou para mim no sonho, na hora. Nossa, tu pode terminar a sede, finalmente tu vai dar descanso a teu marido. Gente, presta atenção. Você pode terminar aquele Manaim, fazer um super orfanato para teus meninos, não vai precisar pedir mais nada a ninguém. E esse apartamento que você mora, que você ama, você pode comprar ele. Aí mobília ele todinho. É um descanso. Tu ainda pode fazer uma casinha para Gabriel e outra para Bia quando eles casarem. Um descanso. Aí aquilo tudo vinha na minha cabeça. Aí ela repetia, eu ouvia a boca dela dizendo, 30 mil reais por noite. Você só tem que assinar o contrato. Aí nessa hora, um telefone fixo tocava. Aí quando eu tocava, que eu atendia, era a Rosa Maria, esposa de Brad Fluke. Aí ela dizia, ela era muito gentil, ela gosta muito de mim, muito gente boa. Eu disse, Janaína, oxe, Rosa, você está ligando para mim? E aí, tudo bem? Aí ela disse, tudo bem, olha, deixa eu te dizer uma coisa, eu estou ligando para você, porque Brad foi chamado para o Brasil, e ele vai fazer um evento muito grande numa igreja. Eu não sei se era uma grande igreja, não sei se era a sede, eu não sei se era Humberto, eu não sei se era Brasília, eu não lembro. Ele vai fazer um evento muito grande, só, Janaína, que os únicos pregadores vão ser ele e você. Eu disse, é mesmo? Vai durar a partir da quarta-feira, terminando no domingo. Um evento profético. Aí eu pensava, nossa, não tem outro profeta para pregar com o Brad Fluke, só eu? Ai, que honra, meu Deus. E Deus sabe que Brad, eu gosto muito dele. Entendeu? Porque eu vi a história de Brad com a gente aqui em 90 e pouco. Como esse homem sumiu do mapa e reapareceu para presentear o verbo da vida agora. Depois que ele passou tanta coisa. É um homem muito legítimo, tem um coração muito bom. Vive do que prega, gente. Ele não tem outra profissão, é só aquilo. Coisa linda. Eu amo o Brad. E aí, quando ela terminou, disse, agora qual é o dia? Ela disse, não, é dia tal. Ou seja, parece que era dali a 2 meses, a turnê já estava em pleno vapor. Estaria em pleno vapor. Aí eu disse, certo, eu posso te dar a resposta até quando? Pronto, amanhã você pode me ligar. Tá bom, muito obrigada pelo convite, me sinto muito honrada. Nossa, misericórdia, desliguei. E aí eu olhava para a Fernanda Montenegro e olhava para o telefone. E aí, graças a Deus, dentro de mim no sonho eu dizia, não, eu não posso perder um evento com o Brad. É uma honra muito grande. Aí uma voz dizia, mas o evento é um final de semana só. A atuação é todo final de semana. Diga, atuação. Aí eu olhava para ela e disse, olha, desculpa, eu não posso, porque eu tenho um evento, inclusive já está, me ligaram agora, agendado daqui para 2 meses. Ela disse, mas é só um dia, com a gente você vai passar o ano todo. Eu disse, eu sei, mas eu não posso, não. Eu não posso de jeito nenhum desmarcar com ele. Ela disse, mas são 30 mil reais, Janaína. Eu disse, eu sei. Aí eu falava pesada, né, por causa de tudo que eu poderia resolver. E ela dizia, muito bem, você é que sabe. Porque dificilmente nós escolhemos uma pessoa. E de tantos leigos você foi escolhida. E você vai sobejar. Aí ela pegava e rasgava o contrato. E saía, tá bom. E saía zombando de mim. E quando eu acordei, eu disse, meu Deus, o que é isso? Gente, sabe quando você fica... E eu sabia, aquilo ali não era uma exortação ou uma placa só para mim. Eu sabia que era para todos os ministros. Porque qualquer ministro pode ser convidado para atuar. E ganha para atuar. Vocês estão comigo? Ganha. Porque às vezes o ministro ele é levado de avião, ele fica em hotel, tudo que ele come é pago. Ele está pregando o povo, põe na salva, quando termina ele ainda ganha alguma coisa. Ganha. Era esse quadro que Deus estava me dizendo. Gente, isso é muito sério. Muito sério. Eu fiquei muito impactada com aquilo. E eu quero te dizer, não atua. Por preço nenhum. Você entende? Dinheiro, fama, sempre vão ser anzóis. Dinheiro e fama. Cuidado com Fernanda Montenegro chegando para você. Não assina. Não assina. Deixa ela rasgar e sair desapontada.
Deixa esse demônio rasgar esse negócio e sair desapontado. Você entendeu? Amém? Você precisa ler, nós vamos sortear, né? Não são os de hoje, são os da noite. Você precisa ler o livro que Maneco indicou. Inclusive, quando eu ministrei domingo na igreja, assim, com um quadrinho, eu também indiquei. Espíritos Sedutores e Doutrinas de Demônios, de Rick Renner. Tem um capítulo em que ele fala somente sobre a igreja achando que já está andando no nível de poder que Deus precisa. E ele fica falando quão ignorante é o povo ainda, achando que já tem tudo que precisa. Não. Eu digo a você, irmãos, eu anelo por cultos em que o povo, não é o ministro, não é o louvor, presta atenção, o povo, ele esteja tão maduro em Deus, tão desejoso, que aquela nuvem que encheu o tabernáculo pode encher o lugar. Aquela presença tão pesada que o louvor não vai ter dificuldade nenhuma. Aquela presença tão pesada que a gente vai ser afetado onde a gente estiver. A gente precisa chegar nesse ponto. O Verbo da Vida está tendo uma propulsão muito grande. O Verbo da Vida, meu filho, foi isso o tempo que ele era uma igrejinha ali na Prata. A gente começando uma igreja lá em Recife. Foi isso o tempo. Nós estamos chegando perto de 400 igrejas. 400. Lagoinha não tem 400 igrejas, irmãos. Estão comigo? Silas Malafaia não tem 400 igrejas. E sem holofote, sem televisão, sem rádio, a gente vai se espalhando silenciosamente. Se espalhando silenciosamente. Obviamente eu não estou desfazendo de nenhum outro. Eu só estou usando duas forças grandes, né, conhecidas no país. Mas a gente está fazendo isso silenciosamente. A gente precisa chegar num ponto em que as pessoas que se despontem na trincheira, elas possam realmente levar a igreja para o nível de onde a igreja nunca devia ter saído. Porque esse nível de Atos foi o nível da inauguração da igreja. Se a igreja começou nesse nível, era para terminar como? Gente, não era para a gente estar assim. Não era para a gente estar assim. Se o fim das coisas é melhor do que o início delas, a gente vai ter que correr muito para recuperar o tempo perdido. Porque a gente está muito atrasado. A gente é muito distraído. Tem muita distração, tem muita coisa. Eu estou falando para mim. Eu perdi muito tempo, eu andei em círculos. Eu não posso mais. Eu preciso chegar, eu preciso fazer, eu preciso tocar. Você precisa. Quando Paulo disse, eu não vivo para mim mesmo. Gente, ele optou por não casar. Tu não acha que não tinha uma irmãzinha onde ele chegasse se sentindo guiada? Que teve um sonho, que teve uma visão, que um anjo. Todo mundo queria ser a esposa de Paulo, porque unção atrai. Não tem problema não, pode ser feio e pobre. Se for ungido, minha filha, todo mundo quer você. Desculpa os termos. Porque a unção, ela atrai. Então toda mocinha, toda irmãzinha queria ser a esposa de Paulo. Ele optou, gente, por não casar, porque ele queria velocidade. Ele queria eficácia. Tinha direito? Tinha. Pedro tinha uma esposa, está tudo certo, tinha filhos. Mas ele optou por velocidade. Porque ele dizia, minha vida não é minha, eu não vivo para mim mesmo. Eu não tenho o que fazer aqui embaixo. Nossa vida não tem mais o que fazer aqui embaixo, não. É correr para resolver o que precisa resolver. Tem filho, termine de criar. Casou, seja uma boa esposa, um bom marido. Mas vamos fazer rapidamente com diligência. Paralelo a essas coisas que nós optamos na vida, vamos dar diligência nas outras. Vocês estão comigo? Porque qual é o nome daquele negócio? Ampulheta. Na ampulheta de Deus, a areia já está bem pouquinha. Faltam poucos grãos para descer. Isso é muito sério, isso é muito severo. Os profetas, é isso que eu entendo. Eu vou terminando. É isso que eu entendo quando Gilson escreveu aquelas palavras para mim naquele papel. E passou tantos anos e aconteceu tanta coisa. Mas quando foi para a gente começar esse evento, essa inquietação dentro de mim, eu lembro que eu sentei com o Simon. Eu disse, Simon, você não pensa assim, fazer assado? E eu percebi que a bola, porque não estava com ele. Não é que ele não quisesse fazer. E ele não pudesse fazer. Mas o forte dele naquele momento era o grupo de oração, que ele precisava consolidar. A escola de oração, entendeu? E aí eu percebi, rapaz, ele precisa de um evento, bem que seja simples. Minimalista, reservado,
Sabe? Com pouco custo, sem muito cartaz, sem muita coisa, sem muita projeção. Mas a gente precisa de um evento para os profetas. E para as pessoas que querem entender sobre o assunto, que querem conhecer, que querem ajudar, pastores que querem entender como é o chamado profético. Era isso que ele estava dizendo. Os profetas vão precisar de ajuda. É para isso que esse evento existe. Os profetas foram muito machucados no Ministério Verbo da Vida. A gente precisa levantar de novo esses arautos seguros. Sujeito a uma falha ou outra, todo mundo está. Gente, vai ter sempre. Perfeito, só quando a gente chegar lá, tal como ele é, seremos nós. Mas esse desenvolvimento, ele vai continuar acontecendo. Amém. Entende? Coisa boa é só a gente tentar apurar antes de falar. Apurar antes de fazer. Não seja precipitado. Não seja precipitado. Janaína, mas eu vou pecar se eu não der. Peca pior para mim se eu der um negócio que não era para dar. Para mim, eu prefiro engolir o fogo santo, como se diz, do que passar um negócio que não foi Deus quem disse. Porque falar em nome de Deus é coisa muito severa. E a cobrança é muito alta. Seja cuidadoso. E eu digo a você, nem tudo vai ser verbalizado. Porque há níveis, há variações, né, dentro dessas muitas variações do profético. Tem gente que o domínio deles, a área de domínio deles é sonho. Ele sonha muito mais do que o que ele consegue falar. Porque o forte dele, a bússola dele é para sonhos. Eu me sinto tão honrada quando Deus me dá um sonho. Ah, meu Deus, que honra Deus compartilhar qualquer coisa com você. Entendeu? Então, às vezes, tem pessoas que o forte daquele profético é o sonho. Nem sempre ele vai falar. Às vezes, o profeta vai perceber coisas sobre a vida das pessoas. Gente, a vida das pessoas não é um brinquedo para você usar. Não é uma placa para mostrar quão espiritual você é, porque Deus me revelou tudo sobre ele. Deus me mostrou, Deus confia muito em mim, viu? Porque Deus me disse tudo, isso aí eu sei tudo. Gente, isso é uma porcaria. Isso é esterco, joga isso fora. Você passou por uma pessoa, percebeu um espírito de adultério, cuidado. Aí encontra com a melhor amiga, essa mulher, tu não sabe. Pois eu não vi o espírito de adultério nesse homem. Alô? Deus precisa que você e eu sejamos maduros e leais. Amém? Confidentes. Deus, ele tem segredos. É por isso que às vezes Deus não pode usar um irmão para o outro para abençoar o outro, porque a gente não tem maturidade para lidar com a informação que chega. Cuidado. Quantas vezes, agora mesmo, eu vejo situações, eu vejo pessoas, eu disse, rapaz, eu acho que isso aqui vai dar errado lá na frente. Você e eu temos que ter muito cuidado, qualquer crente, gente, independente de profetas, a gente tem que ter muito cuidado para separar o que eu acho, o que sou eu que penso, do que Deus realmente está me falando ou me fazendo ver. Porque existem 3 espíritos na terra. Demônios, Deus, o Espírito Santo e o espírito humano. O espírito do homem. Esse espírito humano, quando a gente nasceu de novo, ele foi um mesmo com o Espírito Santo. Mas ainda é o espírito humano. Como todo ser humano veio de Deus do sobrenatural, as pessoas ímpias, elas percebem algumas coisas. Elas não sabem explicar, mas elas chamam de sexto sentido. Na verdade, esse sexto sentido nada mais é do que o espírito humano percebendo coisas. Se ímpio, ele já percebe, imagina nascido de novo. Não é verdade? Então, tem 3 espíritos na terra. A gente precisa saber de qual espírito procede tal coisa. Como o Maneco falou ontem, eu gosto muito dessa passagem. O espiritual, ele discerne bem todas as coisas. De ninguém é discernido. Quando não diz que ninguém é discernido, não está querendo dizer que Deus não tem uma palavra para revelar o coração dele. Mas ele não tem fragilidades para serem expostas. Ele não tem que ter medo do discernimento. Você entende? Isso é cuidadoso. Então, saber quem está falando. Se eu não tenho certeza ainda, se eu ainda estou na caminhada, ainda estou construindo essa maturidade, é melhor eu esperar um pouco. Entende? Eu fui ministrar com Clícia num evento em Arapiraca ou Araripina, Maceió. E eu lembro que dentro do evento eu tive uma palavra para ela. Mas eu achei melhor apurar, ter certeza. Eu vim falar para ela depois da conferência de mulheres. O evento foi há 3 meses atrás. Eu vim falar para ela na conferência de mulheres. Porque eu queria ter certeza que era preciso ser falado. A gente tem que saber se é para falar, quando é que aquilo deve chegar, se fala, é quando. E depois de quando, como é que eu falo?
Vocês estão comigo? Mas deixa eu te dizer uma coisa. Uma vez que você tem certeza, que eu tenho certeza, não hesite. Se é uma pessoa em outro país, se for necessário, escreva. Entendeu? Não hesite. Agora fica certo. Se eu e você nos calar, não se preocupa não, porque Deus tem outra boca para usar. Deus vai tentar arranjar uma outra forma. É melhor do que a gente ser precipitado. Sempre avalia por que eu quero levar essa palavra. Qual é o real motivo? A Bíblia diz, se nós julgarmos a nós mesmos, não vamos precisar ser julgados por ninguém. Olha que bênção. Então, isso quer dizer que a gente deve ser juiz da gente. Não é do vizinho, mas juiz de mim. Por que eu estou querendo dizer isso? Por que eu estou querendo fazer isso? Vocês entendem? Se eu me avalio, pronto. Se eu percebo que eu quero chamar atenção, se eu percebo que é porque eu preciso mostrar para as pessoas que eu estou bem, é melhor engolir aquela palavra. Talvez em outro momento, ou talvez nunca mais. Não aquela. Você entende? Amém. São muitas delicadezas. Mas fica certo, porque o profético ele tem muitas amplitudes. Amém? Você e eu precisamos valorizar o profético na música. Profeta e tangedor são duas coisas que andam juntas. Tangedor. É interessante como a música, ela é aquele condutor de eletricidade, é como água para a eletricidade. Você pegar com a mão molhada numa tomada, meu filho, porque a água conduz. A música, os tangedores, os tocadores, há profetas tocadores. Nesse livro que Maneco indicou, ele tem umas coisas assim que eu nunca ouvi falar. Ele fala sobre cheiro das coisas, percepções olfativas. Que coisa engraçada. Agora, quando a gente vai olhar, várias pessoas que realmente estiveram, por exemplo, no céu e tiveram contato, eles dizem que tem um cheiro diferente. Cheiro de jardim, cheiro de flores. Nós somos o bom perfume de Cristo. Espalhamos por todo mundo o cheiro do seu conhecimento. Tem esse negócio, você entende? Tem uma coisa assim. Mas é uma linha do profético. Eu digo a você, se você se aplica a essas coisas com base na palavra, sempre, essas coisas vão se aplicar a você. E aí a gente vai começar a entrar em outras ramificações novas, bem como a gente vai corroborar e fortalecer as que a gente já está. Você entende? Vai ficar mais conciso. Ao ponto, gente, de você saber exatamente quem está falando isso aqui é Deus. Não, essa inspiração aqui eu conheço, veio de fora, é do diabo. Você sabe quem é quem. É muito legal. Estão comigo? Deus precisa de pessoas assertivas. Deus precisa de pessoas assertivas. Nem sempre vai ser no microfone, o boca a boca, boca a ouvido, na verdade. É bem interessante. É bem interessante. Tudo bem? Essa transição de João... Ai, me empresta a tua caneta, por favor. Deixa eu tentar prender aqui o cabelo. Essa bucha. Quem é que às vezes fica uma bucha? Essa transição de João, eu acho que talvez eu vou ter a oportunidade de falar, não sei, espero que sim, mas eu vou te antecipar. Eu vou ser mais uma vez sincera com você. Algumas pessoas já sabem, porque eu já conversei com elas. Há mais de 8 anos atrás, eu estava numa conferência de ministros do Sudeste. E mais de 8 anos. E eu lembro que Simon não morava aqui, né? Simon tinha sido convidado para ser um dos preletores. A Adriana, a esposa dele, é cearense. A gente se conheceu em Fortaleza. Eu quase vi a Adriana nascer de novo. Então, eu vi todos os processos de Adriana, a gente é muito amiga. E a gente estava sentada, comendo, e aí a gente estava conversando. Aí ela olhou para mim, rindo, com a cara de riso. Aí disse, tu ainda está no rema? Eu disse, claro, Adriana, estou no rema. Por quê? Ela ficou rindo e disse, e o pastor João ainda está na série? Eu disse, claro, Adriana. E Ed não está, mulher. Como assim? Está querendo dizer o quê? Cearense, né? Um cearense conversando com o outro. Aí ela olhou para mim assim e disse, não, mulher, porque eu e Simon nós temos orado e eu percebo algumas coisas. Eu disse, é? Aí eu fiquei olhando para ela e eu sabia, ela sabe coisas que eu não sei.
E aí Simon passou, aí ela chamou ele, aí ela falou alguma coisa em inglês com ele, ele sentou. Aí ela falou alguma coisa em inglês com ele, eu acho que ela disse assim, eu comecei a falar com ela. Aí ele disse, ok. Aí ele balançou a cabeça, aí ele começou a falar comigo. Aí ele começou a dizer, ele disse, vai chegar um tempo em que o Ministério Verbo da Vida, isso aqui que você está vendo não vai ficar desse tamanho. O Ministério Verbo da Vida vai crescer tanto que Guto vai requerer Pastor João de volta para o núcleo do Ministério Verbo da Vida. Pastor João não vai precisar fazer nada, é Guto que vai convidá-lo. Porque a voz e a experiência de João vão ser muito necessárias no núcleo. Aí ele disse assim, Pastor João é muito grande para ficar restrito a uma única igreja. Se ele subir, ele vai tocar várias outras. Mas enquanto ele ficar numa igreja só, ele vai ser tolhido. Quando ele falou aquilo, e isso é importante, nenhuma palavra de Deus vai pegar você de surpresa. Nossa, nunca ouvi nada no meu coração sobre isso. Não, tem uma nota já lá. Fisgou aqui, pegou aqui, entendeu? Então, eu sabia que isso ia acontecer. Uma hora, né? Mas Deus, como usa as peças certas, ele sabia que Simon seria a pessoa certa para falar comigo. Porque ele sabe o respeito que eu tenho a Simon como ministro, como profeta. Ele sabe que eu respeito muito. E aí, quando eu olhei para ele, eu disse, mas Simon, quem vai substituir João? Aí ele disse, eu sei. Aí essa parte que ele falou, eu sabia no meu coração que ele não sabia. Entendeu? Ele não tinha um nome, ele não tinha uma pessoa. Ele disse assim, eu sei, mas ele já existe e numa hora vai acontecer, ele será levantado. Pronto, essa parte ele não sabia. O que ele sabia é, Pastor João precisa, vai chegar a hora que ele vai precisar, é uma necessidade de ele ir para dentro do Ministério Verbo da Vida, para tocar outras igrejas, porque ele é grande demais para ficar num lugar só. Irmãos, eu fiquei com essa informação sem conversar nada com João por 2 anos. 2 anos, mas nunca saiu de dentro de mim, eu sempre pensando sobre isso. Depois de 2 anos, a gente estava deitado, depois do almoço, e eu não sei o que ele estava falando sobre a construção, aí eu peguei e disse, rapaz, vou falar. Eu disse, João, lembra 2 anos atrás, assim, aí contei toda a história, Simon falou isso. E ele, muito comedido, ele disse, olha, Jane, não conversa isso com ninguém, encerra esse assunto, eu estou dentro da igreja, tenho uma igreja para construir, se isso for de Deus, na hora certa acontece, eu estou trabalhando, eu preciso resolver o que tem que ser feito. Eu disse, não, tá bom, tá certo. E passou todo aquele tempo. Na verdade, passaram-se quase 7 anos do dia que eu contei para João para cá. 6 anos. E aí agora aconteceu. Fazem uns 2 meses que Guto chamou João e falou com ele desse jeito. João, eu preciso de você dentro do ministério. Porque você, cara, você é pastor de pastores. E nós aqui lidamos com muitas igrejas e nós precisamos de uma voz pastoral experiente dentro do núcleo do Verbo da Vida. Porque os pastores precisam ser apacentados. E eu vejo que é tempo de você estar aqui. Entendeu? E aí, João, que já vinha sabendo, né, já fazia no mínimo 2 anos que João vinha conversando comigo. Jane, eu estou cansado. Jane, eu percebo que tem ferramenta, não estou vendo ferramenta em mim para isso, para aquilo, outros departamentos estão assim, tarará. Porque quem é membro e senta e ouve João no domingo, é só o que você quer, tá bom. Se ele pregar no domingo, tá bom. Mas quem está no dia a dia da igreja percebe que estava precisando de alguns. E ele sabia disso porque João é um bom pastor. E ele sabe que o serviço dele não é só pregar bem no domingo. Ele tem que tocar o povo, ele tem que cuidar dos departamentos. Gente, isso aqui, esse lugar que a gente está, isso aqui é uma célula viva. Isso aqui não pode ficar parado, não. É se mexendo o tempo todo. Tem muitos afazeres aqui dentro. Tem um povo trabalhando aqui o tempo todo. Ele tem que apacentar esse povo, ele tem que dar suporte ao rema que é ali dentro. Você entende? Tem que funcionar os departamentos, tem que ser pastor dos pastores dele. É uma dinâmica muito grande. E João começou a conversar com Guto, antes, né, nesses 2 anos que ele estava se sentindo cansado, ele começou a conversar com Guto, ele disse, Guto, eu vejo que a sede ela é diferente das demais igrejas. Pronto, ela é diferente do Zé Pinheiro, diferente do distrito. A sede é a igreja que tem que ter um ministério de dentro. Ela é uma igreja diferente. Ela é uma igreja como que o ministério tem que vestir a luva de dentro da sede. E aí Guto disse que percebia isso, só que Guto ficou esperando, sabendo como é que as coisas iam se dar, como é que ele ia fazer, enfim. Irmãos, e quando eu soube dessa transição,
Ano passado, final do ano, eu fiquei surpresa não, porque eu já sabia que isso ia acontecer. A gente sabe, mas na hora do vamos ver, né? E o Senhor me disse, só deixe sair do seu colo. Pronto, deixe sair do seu colo, não está com você. Vocês trabalharam 22 anos, agora você tem que deixar sair do seu colo. Deus me disse, não pegue o que eu mandei você soltar. E eu tenho andado nessa palavra. A gente precisa aprender a obedecer o que Deus fala. Amém? Então eu tenho tentado andar nessa palavra. Isso vai acontecer em breve, né? E eu não queria que os membros da sede se sentissem desamparados, órfãos de jeito nenhum. Eu louvo a Deus porque a gente não vai sair de Campina Grande, graças a Deus, né? Por mim, eu gosto mesmo de Campina, eu gosto. Mas pelos meus filhos também, né? Que estão arraigados aqui. Mas realmente essa não é a proposta. Quando o Simon falou comigo, ele disse, ele vai para o núcleo do verbo da vida. A voz dele precisa ser ouvida lá. Ele precisa estar lá. Pronto. Quem é do começo sabe que no começo era João e Guto. Dentro da igreja sede. Depois, quando alugaram o prédio do ministério, aí foi necessário fazer essa mudança. Guto passou para João e Guto foi para lá. Que no começo era uma coisinha pequenininha, só que olha a explosão. Essas mudanças de peça no tabuleiro, ao longo da caminhada, elas realmente vão ser necessárias. Sabe o que eu digo a você, ovelha da sede? Dê glória a Deus, porque você teve 22 anos de apacentamento exclusivo. Porque agora ele vai subir para apacentar outras pessoas. E você foi muito honrado de ter sido apacentado 22 anos. Vocês estão comigo? E não foi só ele, não. Eu estava aqui também. Eu sei que 11 anos da minha vida era enfiada dentro do rema. Para poder levantar essas duas salas, para poder terminar. Quando não era aqui, era lá no outro. Ajeitando o prédio. Nossa, eu me dei muito para o rema. Né? Mas, amados, nada volta vazio. Né? Tudo bem? Eu não quero terminar essa reunião deixando você pesado. Ore, cubra a igreja, cubra o ministério, declare palavras, guarde seu coração e fique em paz. Todos nós temos uma caminhada na sua frente. Olhe para a sua caminhada e seja diligente nela. Garanta, amado, que você vai chegar, porque a prestação de contas é inevitável. Amém? Nós vamos estar aqui, todo domingo que eu não estiver pregando fora o que ele não tiver, você pode vir falar comigo aqui que eu vou lhe dar um cheiro, sem problema nenhum. Amém? Está tudo bem. É porque a gente está, em final de dias. E existem algumas coisas que Deus tem urgência. Pode não estar totalmente pronto, mas que a peça precisava ser removida, precisava. E tudo vai dando certo. É porque nós estamos próximos da volta do Senhor. E Deus precisa dos seus profetas bem afinadinho, bem madurozinho. Vamos ficar de pé? Eu vou orar com você. E depois o Maneco vai encerrar, ele vai sortear, tá? Os livros de hoje, e aí nós vamos estar logo mais aqui às 7h30 da noite. Vamos orar? Senhor, eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos e irmãs que estão aqui. Tão desejosos, tão sedentos, pessoas que vieram de outro estado, viajaram para chegar aqui. Oh, que bênção, que coisa linda. Senhor, obrigada. Eu sei que isso é um embrião de algo que vai crescer e vai realmente socorrer nossos profetas. Não só os de Campina Grande, mas outros que virão das outras filiais. Talvez até de outras placas. Mas que essa chamada ela seja realmente consolidada do jeito bíblico, do jeito certo. Os profetas sendo realmente socorridos. As pessoas que se interessam pelo assunto sendo realmente esclarecidas. Que a gente possa entender como é que funciona, que a gente possa respeitar o ofício, que a gente possa ajudar o ofício a se mover. No nome de Jesus. Nós estamos aqui não é para duelar entre um ofício e outro, mas é para nos ajudar mutuamente. Porque é a atuação dos 5 que vai promover o crescimento do corpo. Nós te louvamos pela oportunidade rica que você está nos dando, ontem e hoje, de receber o que você tem sobre a mesa. Muito obrigada, em o nome de Jesus. Amém.